Esse é o Praxis Transcendental, seu podcast sobre paranormalidade, ufologia e assuntos correlatos. Hoje é um dia especial porque a gente está com um convidado especial que vai participar desse episódio. Muitas pessoas que estão aqui já conhecem, já ouviram o podcast dele, e é um cara importante porque está fazendo várias participações em diversos podcasts. E aí eu vou deixar você descobrir por ele mesmo que ele vai te explicar quem é. Fala aí, quem é você que está hoje comigo? Fala aí, Edu, como é que vai? E aí, pessoal, beleza? Reconheceram o e aí, pessoal, beleza? Pô, é fácil, né? Aí tu já matou de vez, né? Não deu nem chance do pessoal pensar. Aí ficou fácil. Walter aqui do Ufologia e Ideias. Isso aí. E aí, conta pra gente, cara, como é que tá esse projeto aí? Tá bombando, hein, cara? Eu, particularmente, sou um cara que tô sempre ouvindo e... Fala aí, como é que tá esse projeto? Cara, pra mim tá sendo, assim, uma loucura. 4 meses de podcast, assim... Eu nunca imaginava chegar no fim do ano 2020, aonde eu tô, conhecendo as pessoas que eu estou conhecendo e ícones da ufologia que eu adorava, e eu tô tendo contato assim pessoal, trocando conversas pelo WhatsApp já. Então, isso é mais do que prêmio para mim, mais do que dinheiro. É poder estar conversando com as pessoas que há anos eu sigo, de igual para igual. Isso para mim é o meu prêmio. E o pessoal que tá aí bombando também, o Ufologia de Quintal, né? Dos Relatos Flutuantes, né? Que é o Rony. O Rony, exatamente. Rony, gente boa toda a vida. E daqui a pouco você tá, sabe aonde? Tá com o WhatsApp do pessoal aí do Hangar 18, cara. Ah, eu conheço eles, eles foram... Hangar 18 foi a grande inspiração, eu acho, que do podcast de ufologia do Brasil, né? É, com certeza. Todo mundo aqui ouviu e ouve até hoje, provavelmente. Eu sou um. Exatamente. Eu fui membro deles há mais de um ano. Eu tenho contato com eles, tudo. E então, eu devo muita coisa a eles. Com certeza, devo muita coisa a eles. O material deles é realmente material de qualidade. E eles deram um norte para esse modelo de podcast, né, de ufologia, para todo mundo do Brasil. Então, mal ou bem, todo mundo, dentro da sua receita de podcast, tem um pouco da química do Hangar 18, né? Eles têm um carisma especial, né? Eles têm um carisma especial que traz muita gente para essa plataforma de podcast que está começando de ufologia, e arrasta para outros podcasts, né? O meu, que é pequenininho ainda, né? Muito pequenininho. Pô, se o seu é pequenininho, o meu é nano. Pois é, eu bati hoje 3.500 plays, cara. Isso é perto do Hangar aí, que já passou de 1 milhão faz tempo. Ah, mas você com certeza chega lá. Com certeza. Bem, você quer deixar algum recadinho? Quer falar alguma coisa? Como dizem nossos amigos do Hangar 18. Quer deixar um recadinho? Ah, tem que fazer aqui o jabá do Ufologia Ideias, né? Fala aí, conta pra gente aí. Se você está aqui no Praxis Transcendental e ainda não conhece Ufologia Ideias, tem um especial maravilhoso que foi o último que a gente lançou com uma experiência de abdução do Márcio, lá do Estrada Sobrenatural, experiência que ele teve no começo da carreira dele, e foi um podcast assim, como eu posso dizer, você ter a experiência de poder conversar com uma pessoa abduzida foi sensacional para mim, foi única. Mas eu sei que tu fez outras participações em outros podcasts, não foi? Teve. Eu já participei do Relatos Flutuantes, falando dos meus avistamentos. Participei do especial de fim de ano no YouTube do Ufologia de Quintal, e só tá crescendo, graças a Deus, tá só crescendo. E agora aqui, cara, mais um aqui para eu colocar. Eu acho que aqui, cara, tu vai se sujar. Não é uma boa plataforma para você se alavancar, não. Que isso? É que o pessoal ainda não escutou a história que a gente tem para contar hoje aqui, que é de primeira mão. Será que o pessoal vai gostar? Olha, esse caso ele tem 2 coisas que o pessoal vai gostar. Vai ser longo, mas não vai ser aquele longo de encher linguiça.
vai ser longo de história densa. Nem dá para encher linguiça aqui, porque a variedade de coisa que tem. Exatamente. Então, por isso que eu já estou preparando o pessoal aí. E para finalizar aqui, Walter, deixa pro ouvinte que está aí querendo saber mais do teu trabalho, mais do teu podcast, onde é que ele pode encontrar nas redes sociais, qual é o contato, como é que faz? Bom, o contato principal é no Instagram. Hoje o Instagram, acho que para todo mundo aí se encontra com bastante facilidade. No meu caso também não é diferente. Ufologia e Ideias no Instagram, manda um direct lá. Me conta a tua história, cara. Às vezes ela é tão interessante que a gente pode fazer uma coisa juntos, né? Podcast de ufologia vive de relatos, vive de histórias, e é isso que a gente precisa para trazer mais coisas que valorizam, né, a nossa ufologia brasileira. E você encontra podcast em todos os agregadores aí de podcasts aí dos mais comuns, como Spotify, Google Podcast. Tem tantos aí que o pessoal gosta, né? Deezer. Apple, Deezer, o pessoal parece que a datinha não gasta dados móveis. Cada operadora tem o seu agregador aí que tem mais facilidade aí. Me procura lá. Então, vamos seguir para o nosso caso de hoje? Bora lá. Vamos depois aí do nossa chamada aí. Vamos lá. Voltando aqui, a gente estava falando até então, a gente enchendo linguiça, agora realmente a gente encheu linguiça, mas a gente vai parar de encher linguiça, a gente vai falar do caso. E hoje é do caso sobre um cara chamado Dan Burrish. Ele é muito rico, ele tem muita história para contar e aqui no Brasil é muito pouco conhecido mesmo. Muito interessante você trazer essa história pra gente. Vamos lá. Esse caso, pelo que eu pesquisei, foi muito, muito pouco e mal divulgado aqui no Brasil. Não se tem quase nada dele, material em português. Você vai achar no máximo ali, vai ser em língua espanhola, né? Em inglês tem muito. Talvez seja por isso que ele não tenha chegado com mais força aqui no Brasil. Isso é muito importante saber. Eu vou dar um resumo aqui para vocês sobre quem é o Dan Burrish. O Dan Burrish, na verdade, o nome dele é Dan Crane. Ele mudou esse nome para o sobrenome de Burrish lá em 1995. E eu vou dizer lá na frente por que aconteceu isso. A gente deu esse disclaimer aí só para explicar essa questão do nome. Bem, por que isso é importante saber o nome dele? Porque muitos documentos que são a prova do nível de educação dele aparece como o nome de Crane. Não aparece como o nome de Burrish. E isso você tem mais ou menos esse problema com Bob Lazar, né? Embora ele não tenha tido esse problema do nome dele, mas por ele ter falado o que disse, parece que deram um sumiço no currículo acadêmico. Vocês lembram dessa história? Exatamente. E é meio que bem parecida, né, a história do Dan Burrish com o Bob Lazar. Só que o Bob Lazar ficou muito famoso. É mais profundo, né? Exatamente. Então, vamos lá. Ele estudou na Universidade de Stony Brook, Nova York.
Ele recebeu o PhD dele em 1987. Até hoje a universidade nega que ele tem qualquer registro lá. Mas os documentos, se você pegar para olhar, mostram que ele realmente tirou o diploma lá. Então, o que acontece? Lá em Las Vegas, ele vai fundar a sua própria empresa, que é a Crane Environment Research. E aí, ele vai fazer uma proposta à NASA. Só deixar claro que ele não era um funcionário da NASA, né? A NASA é uma agência que várias empresas trabalham para ela. Isso, prestando serviço. É como se fosse uma terceirizada, né? Da NASA. Não, ele não era da NASA. Até porque hoje em dia a NASA tem uma conotação bem ruim, né? É aquela matéria que você bota assim, cientista da NASA afirma que isso... Opa! Isso aí já é conversa, já tá clickbait. Clickbait, cara. É verdade. O cara que ouve isso, ou ele vai acreditar porque ele não sabe mais ou menos como é que funciona a ufologia no Brasil. Ou o cara que já tá vacinado igual a gente vai olhar e falar, isso aí já é balela. Então, assim, vou começar a história dele quando ele era criança. O pequeno Dan, lá perto dos seus 8 anos de idade, mais ou menos, ele tinha um avô que era muito ligado a ele, muito ligado. E de tempos em tempos eles estavam sempre brincando. Eles eram fãs de beisebol. E naquela época, se eu não me engano, na década de 60, final de 50, mais ou menos, era um esporte muito popular, mais do que é hoje ainda. E num dia que eles foram sair para jogar, num local aberto, aconteceu uma coisa muito, muito surpreendente. Da visão do Dan, enquanto ele olhava para o seu avô, porque eles estavam fazendo mais ou menos uma jogada, que era como se fosse assim. O avô lançava a bola e ele corria de costas para a bola. Né? Então eles estavam praticando isso, coisa de criança. Imitar o ídolo, né? Numa dessas jogadas, o que acontece é que, da perspectiva do Dan, ele olha para o avô dele com uma fisionomia de feliz. De repente há um clarão e quando ele volta para olhar para o avô está debaixo de uma árvore, há uma cara de desesperado, louco, em pranto. E quando vê o Dan, corre em direção ao Dan, abraça ele, chora. E o Dan pergunta, vovô, o que aconteceu? O que está acontecendo? Rapaz. E o avô fala, olha, não vamos conversar sobre isso e vamos para casa agora. Arrepia, hein? E nessa volta, o avô dele briga com os pais dele. Não se sabe o motivo até então, mas há essa briga. E isso ocasiona a saída dos avós da casa dele. E isso deixou o Dan muito triste. O pequeno Dan ficou arrasado, não tinha mais com quem jogar um bafinho de figurinha, não tinha mais com quem brincar. E isso realmente afetou muito mal o Dan. Só que depois desse evento... Ele não sabe o motivo da briga, ele não conseguia associar nada, né? O motivo da briga, esse lapso de tempo que teve do avô estar feliz, estar triste, estar desesperado procurando ele, né? Exato. Então, assim, ele não sabe o que acontece. Essa é a perspectiva do Dan. A gente sabe aqui que ele foi abduzido. Mas na visão de uma criança do final dos anos 50, início de 60, não existia internet. O máximo que você vai ouvir de alienígena, a ideia de homem de Marte, homens de Vênus, se usava muito em filmes, né? Exatamente. Você vê a revista O Cruzeiro, que é dessa época, tem bastante. Você coloca na busca dele, coloca discos voadores, alienígena. Nessa época, sempre aquela figura, homenzinho verde e tudo, e não se falava em abdução. Se falava de marcianos visitando a Terra. Verdade. Não, e a ideia era que tinha atmosfera em Vênus. Você já podia chegar lá e respirar. E Marte também, era um planeta igual a Terra, habitável, né? Tinha vida se falava de vida em Marte naquela época. É verdade, é verdade. Bem, a gente sabe que ele foi abduzido, mas ele até então não entendia o que estava acontecendo com ele. Agora, o que começou a acontecer realmente, que ele percebeu, é que depois de um tempo, o Dan, que era uma criança que gostava de coisas comuns, como qualquer outra criança gosta, ver quadrinhos, gostava de jogar bola, beisebol, correr no parquinho, toda essa coisa que a criançada hoje em dia não faz, o Ben adorava. Só que ele passa a ter uma mudança de personalidade.
E desse comportamento ele começa a se transformar numa criança que gosta de biologia, gosta de microscópio, gosta de telescópio, começa a se interessar por coisas que são correlacionadas à ciência. Então ele começou a ter uma mudança de personalidade, que a gente até poderia debater aqui, que poderia ser uma mudança por uma questão de amadurecimento, mudança por causa do hormônio, vai saindo daquela fase de criança para entrar na pré-adolescência ali. É até discutível isso, sabe? Mas a coisa foi muito brusca. Virou um prodígio da noite pro dia, né? Virou um prodígio mesmo. O cara que ia pra aula e ia bagunçar, agora é o cara que senta na frente. É o cara CDF lá com aquele óculos fundo de garrafa. Você tem esse cara lá no teu colégio. Aquele cara que quando tá na hora do recreio, e aí vai todo mundo sair, ele levanta a mão e fala assim, professora, repete de novo que eu não entendi nada. Então, o Dan virou esse cara. E aí, isso vai desencadear outras coisas também. Não só essa mudança de comportamento. O Dan vai começar a ter o que nós chamamos de terror noturno. E num desses comportamentos ele até diz, o Dan tinha esse amigo chamado Harry. E esse amigo tinha uma aparência muito peculiar. Ele era baixinho, não tinha pelos no corpo. Tinha uma cabeça que era muito maior do que se espera de um humano comum. Ih, meu amigo. Os olhos eram bem diferentes, sabe? Esse amiguinho aí não conhecido já nosso. Já é um velho conhecido. E aí, esse amiguinho chamava ele para ele sair, então ele caminhava. Ele saía do quarto, passava pelo corredor, e aí ele entrava na área de serviço. E quando ele chega, a única memória que ele vai ter é que quando ele chega nessa área de serviço, ele abre uma porta e aí acaba esse sonho. Então essas são as características que aconteceu com ele durante a infância. Eu acho esses negócios de sonhos, cara, um mistério, né? Muito se fala de viagem astral, muito se fala, né, de tudo, né, que a gente já conhece, né? Mas uma vez eu acordei assim, cansado, sabe? Cansado. Eu olhei para minha esposa e falei, meu Deus, será que eu tenho tanta imaginação para o meu cérebro criar esse sonho? E quando eu acordo eu não consigo escrever uma história de uma página? Como que pode isso, né? São coisas curiosas, né? A gente pode atribuir isso a várias coisas. Pode atribuir coisas físicas do dia a dia. Você pode dizer que seu cérebro, de repente, tirou isso tudo de filmes que você viu, de vários gêneros. Mas também tem um outro lado. É aí que tá. Porque tem coisas que você vai relatar do seu sonho que você não encontra parâmetro em nenhum outro local. Exatamente. E aí você vai falar assim, mas eu nunca vi nada parecido com isso em lugar nenhum. Então, de onde veio isso? Sonhar com símbolos, né, que não existem. Sonhar com... Coruja. com pessoas que você nunca viu, né? É engraçado isso. Olha, eu acho que tem gente que pescou aqui quando eu falei sonhar com coruja. Quem entendeu aqui sabe do qual filme que eu tô falando. Inclusive, gente, não sonhe com coruja, por favor. Não sonhe com coruja. Vamos lá. O Ben, começa a acontecer uma coisa muito engraçada com ele. A vida dele começa a se transformar de repente. Ele começa a ter esse interesse em biologia, etc. E aí é apresentado para a mãe dele o professor de protozoologia. E esse professor de protozoologia conhecia um outro rapaz que fazia parte da Sociedade Microscópica de Los Angeles. E isso tudo foi andando, foi escalonando tão rápido, que acabou que no final o Dan estava sendo um membro sênior da Sociedade Microscópica de Los Angeles. Isso é coisa de nerd, hein? Olha, eu já vi Clube do Livro.
que é uma coisa de nerd. Eu já vi clube de jogo de botão, também é coisa de nerd, né? Fala a verdade. Clube de xadrez, agora clube de microscópio, bicho. Aí já é outro patamar de nerdice. É nerd nível hard. E aí, ele entra para essa sociedade. Engraçado, né? Do jeito que eu falo, né? Parece que é uma sociedade pequenininha lá de Los Angeles, né? Sociedade microscópica de Los Angeles. Então ele se torna rapidamente um membro sênior pela sua genialidade, pelo seu destaque como adolescente, nessa época ele já está adolescente ali, que mostra um saber assim muito avançado para a sua época. Só que numa dessas reuniões, ele notou que tinha um cara que estava sempre olhando para ele. Ele tinha aquele zipo, né? Ele ficava lá abrindo e fechando o zipo, olhando para o Ben de longe. E assim que ele notou, e esse rapaz também viu que ele foi notado, ele se retirou do local. Aquilo deixou uma pulga atrás da orelha do Dan, mas como ele estava num local entre vários cientistas notáveis, ele não ia chegar e falar: ei, quem é aquele cara ali? Aí aparece a moça lá do Pinga Fogo, né? Do Chico Xavier lá, a moça loira lá, né? Que ela se destaca no meio da multidão ali, né? Nossa, agora tu desenterrou. É. A mulher que tem uma feição, uma fisionomia diferenciada, não é essa? Isso, exatamente. Aquela feição europeia, assim, muito... Com uma testa um pouquinho diferenciada, né, uma facial ali um pouco também diferente. Eu acho que eu sei qual é, sim. Inclusive, eu vou deixar o link para essa foto aqui. Depois vocês você ouvinte, se quiser dar uma olhada no que a gente está falando, entra lá no Instagram do Praxis Transcendental que você vai ver essa foto. Mas dando continuidade aqui. O cara lá do Zipo, lá. O cara do Zipo. Sim. Então, esse cara, ele é um membro de uma sociedade secreta, que alguns aqui já ouviram falar, que se chama a Majestic 12, popularmente conhecido como MJ12. O que acontece? No futuro, na parte 12 a gente vai falar mais sobre isso, vai se descobrir que esse cara, ele é um MJ1. Como são 12, né? Então você tem o MJ1 até o MJ12. O que é isso aí, filho? Vou explicar aqui melhor. A Majestic 12 é uma sociedade secreta com 12 pessoas. Certo. Só que são 12 pessoas notáveis. São 12 pessoas que têm muito poder do mundo. Algumas só com poder de influência, outros com poderes financeiros, outros com muito poder de informação. Ou seja, são 12 pessoas no mundo que são muito poderosas. Então, essa sociedade secreta é composta desses membros. São pessoas que têm chaves, né? Eles conseguem abrir algumas portas. Vamos botar portas no plural, porque eles devem conseguir abrir bastante portas. Pessoas influentes. E a gente aqui só querendo abrir uma portinha, né? Para saber se realmente ali existe vida fora da Terra. Os caras estão lá em outro nível. Réis mortais que somos. Então, esse grupo é um grupo especial, com pessoas notáveis, muito poderosas. E esse cara vai se descobrir lá na parte 2. Sim, esse podcast vai ter uma parte 2, porque isso é muito grande, essa história. E aí, ele é um cara aposentado do MJ. E ele era o primeiro, o MJ1. Então, ele era, tipo, o máximo. É claro que era uma mesa redonda, só que certas partes da mesa era mais redonda que outras. Entende o que eu quero dizer? Então, o cara que era o 1, ele tinha um pouco mais de poder que os outros. E esse cara era aposentado. Isso aí, lá na frente, a gente vai dar continuidade, mas é só para te atiçar. E aí, o que acontece? O Dan vai crescer, o Dan vai fazer faculdade, ele vai fazer seu pós, seu doutorado. E aí, como eu disse lá no início do podcast, ele vai fundar a Crane Environment Research. É uma empresa de pesquisa na área microbiana, né, digamos assim, eu acho que seria esse o termo. E ele vai fazer uma pesquisa para a NASA. A NASA contrata a empresa dele para fazer uma pesquisa a respeito de transplante de organismos unicelulares e a exploração da exobiologia marciana. Olha... Aí você já tem mais ou menos a data, mais ou menos, já anos 70, né?
Já teve a corrida espacial, Já passou. Já passou da corrida espacial. já trouxeram fragmentos da Lua. Se eu não me engano, eu acho que isso ocorreu ali próximo de 95. Ah, então existia muito material fora da Terra que precisava ser analisado. Ah, sim. Comparado ao que se sabe hoje, ainda estava faltando muita coisa. Mas eles já não estavam tão mais cegos assim. Década de 90 já se tinha alguma coisa. Sim, Já tinha muito tempo. Que foi o quê? Foi 69? Acho que foi 69, não foi? O homem chegou à Lua. foi 69, pisou na Lua e voltou, se eu não me engano, aí com 20 quilos de material lunar. Sim, sim. Então vamos dizer que foi na década de 90. A década de 90 foi a época que o Dan fez essa pesquisa para a NASA. O que acontece? Essa pesquisa levou o Dan ao conhecimento de outras partes do governo. Existiam algumas ramificações do governo na época que estavam procurando pessoas com novas ideias, pessoas com conhecimentos notáveis. E aí você vai lembrar do Bob Lazar. Bob Lazar foi mais ou menos assim. Ele é um cara que se destacava, foi um cara que fez uma bicicleta a jato já muito novo. Era um professor Pardal, né? O cara era um Pardal. Era o professor Pardal do DuckTales, é verdade. O cara inventava, misturava, né, bicicleta com foguete, essas coisas. Né? Então, existia no governo americano setores que procuravam pessoas com esse perfil. Assim como o Bob Lazar, o Dan era um deles. Eles não tinham correlação, tá? Não, eu só estou dando um exemplo aqui. Eles nunca se viram, nunca se falaram, são épocas diferentes. Então, esse grupo acabou se aproximando e ele acabou sendo designado para um grupo de trabalho chamado Projeto Aquarius. Esse projeto ele aconteceu em Nevada. Se conhece hoje como Área 51. Olha aí. Não tinha na época esse nome ainda, não era Área 51. Na verdade, eu acho que já era, né? Porque o Bob Lazar, que foi acho que em 85, mais ou menos ali, que ele fez essa revelação, né? Sim. E deu o nome à área como Área 51. Então, como a década de 90, eu acho que já se tinha mais ou menos essa ideia, mas não era mais que mundialmente conhecido como é hoje, né? Acho que esse período foi o período de glória, né, da Área 51. Verdade. Eu acho que hoje já deve estar outros lugares. A Área 51 já não deve abrigar tantas experiências assim como foi no 80, 90. Com certeza. Se você conseguisse entrar hoje lá, não deve ter mais nada. Já moveram para outros lugares, tudo, com certeza. Existe um local dentro da Área 51 que a gente chamava de S4, que o S4 é a abreviação de Site 4, Site 4, porque é a base subterrânea. Então você vai contar do primeiro andar para baixo, né? E é do 1 até aonde ela for. Até onde a gente não entende mais, né? Não imagina que vá, né? Cada site é um nível de segurança, né? Eu esqueci o nome agora do cara. Me lembra aí. Aquele cara que ele acabou fazendo uma escavação e acabou que encontrou uns aliens lá debaixo da terra e trocou tiro com os caras, com os aliens, e depois teve câncer por conta disso. Teve essa história aí, sim. Eu esqueci o nome do cara, mas eu tava querendo citar o nome dele justamente para dizer que se os caras cavavam tão fundo assim para chegar numa base alienígena, tu imagina quantos andares que tem esse negócio. Eu fico que nem o MIB, né? Aquele filme do MIB, né? Que eles descem naquele elevador gigante lá. Nossa, ótimo exemplo. Inclusive, ótimo filme. Então, o que acontece? Ele começa a fazer a pesquisa para esse projeto Aquarius lá no site, no S4, vamos chamar de S4, lá em Nevada, Área 51. O andar -4, né? -4, seria -4, isso aí. Põe lá no elevador, aperta o elevador lá, -4. Exato. E aí o que acontece? O Dan, ele vai receber uma amostra de tecido e ele vai pesquisar sobre essa amostra de tecido, lá com o grupo dele.
ele vai estranhar, ele vai olhar aquela amostra de tecido e falar, cara, nunca vi nada parecido com isso na Terra. De onde isso veio? Como é que isso funciona? Então ele vai pesquisar o máximo que dá. Então depois de muitos anos, ali cerca de mais ou menos entre 3 e 5 anos ali pesquisando, ele vai falar assim para o superior dele, vai falar, olha, o que eu podia fazer até agora aqui, eu fiz. Para eu avançar na pesquisa, eu preciso de mais dados. Com o que vocês me deram, eu não consigo mais avançar. Tudo que eu pude extrair daqui, eu extraí. E é então que a história vai começar. Arrepiou de novo, hein? Arrepia de novo. Ele deve ter conseguido trazer informações para eles liberarem, né, mais informações. Se o cara fosse um qualquer, você não iria primeiro chegar no S4 e depois dar mais privilégio ainda para ele, né? Com certeza. Ali ninguém dá nó solto, não. Se deram pro cara porque sabiam da capacidade dele. Não era qualquer um realmente. Não é qualquer podcastzinho de ufologia que chega lá, cara. Não era tipo um praxe transcendental, entendeu? Não é ufologia ideias, que vai chegar. Era uma Brastemp, pô. Era uma Brastemp da pesquisa. Nossa, agora o pessoal, que coitado, ficou perdido na referência, né? Só os velhos que entenderam da Brastemp. Então, assim, o Dan, ele recebe credencial agora para ir para um nível abaixo. E ele explica que a sala de pesquisa lá no S4 era no final do corredor. E justamente 5 metros só da onde ele ficava tinha um elevador com um guarda. Aí, olha o elevador de novo. Todas as respostas que o Dan precisava estavam a 5 metros dele há anos. Porque tudo que ele teve que fazer para começar a ter novas respostas e muito mais novas perguntas, inclusive, foi entrar naquele elevador a 5 metros, descer um andar, ele dá de cara com um aparato gigantesco, com vários setores com segurança, várias camadas de segurança, biosseguranças, né? Seria um setor para caso escape algum material que venha contaminar o ambiente, possa matar alguém ali. Então ele começa a atravessar essas camadas de segurança junto com essa equipe que está mostrando agora para ele esse novo andar. E aí ele dá de cara com uma figura mega estranha. Olha, eu posso falar o que eu acho dessa história? Pois não. O líder dele, que mandou ele fazer essa pesquisa, ele não precisava da resposta dele. Ele só precisava saber se ele tinha a capacidade de poder descer mais um nível. É só isso que eu consigo entender. Porque, com certeza, eu já sabia do que estava sendo ali no próximo andar, né? Seria um nível de segurança mais... Ele já tinha todas as respostas, né? Todos esses anos que ele mandou pesquisar esse pequeno material em microscópio era só para testar, né, o Dan Burge. Cara, você detonou agora, porque eu nunca tinha visto por essa ótica. É verdade? Exato. É verdade, faz sentido. Você tem uma coisa rara na sua mão, você não vai botar na mão de qualquer pessoa. Então você vai testar as capacidades daquela pessoa para ver se ela é de confiança e se ela tem o que é preciso para obter o resultado que você almeja. Exatamente. Então você vai testar ela e depois sim você vai colocar ela no ambiente de trabalho real para ela fazer o que você quer que ela faça. Faz muito sentido o que você falou, cara. Bem, voltando, ele chega nesse local e o que ele vê é uma criatura curvada, realmente curvada, sabe, para frente, agachada, sabe, numa posição assim que parece que ela estava sofrendo. Só que quando ele começou a olhar direito... Um corcundinha. Hã? Um corcunda. Um corcunda. E não era o Quasimodo não, tá? Da Disney. Era um corcunda com uns olhinhos um pouquinho mais pretinho e maior. E aí, quando ele vai ver, cara, basicamente o que nós chamamos de Grey hoje em dia. E assim, o mundo do cara se partiu. Tudo que ele entendia como verdade, tudo como ele tinha como realidade, foi por água abaixo.
Imagina você agora, você que está me ouvindo aqui. Você está ouvindo o seu podcast deitado na cama, sentado, no trabalho, dentro do carro. Imagina agora que no ambiente que você esteja, aparece do seu lado um Grey. Misericórdia! Posso falar o que eu faço? Sabe o que eu faço? Eu corro 3 dias, 3 noites de São Paulo até Roraima, filho. Sem cansar e sem Red Bull. Tranquilo. Acho que basicamente todo mundo teria essa postura. Uhum. Então é só para vocês imaginarem, se coloquem no lugar. Tudo aquilo que você conhece como verdade é quebrado do nada. E os parâmetros de sociedade, de humanidade, tudo vai por água abaixo ali. Que agora ele está vendo uma criatura viva na frente dele. Ele não tem como negar. Aquilo ali é um ser que é de outro lugar. E ele está ali na frente dele. O Dan Burris desaba. E a vontade que ele tem é sair dali correndo. Basicamente, ele cai de joelho. E ele fica sem falar por um tempo. Até que depois ele vai se acalmar, ele vai absorver a situação. E aí vai ser explicada para ele o quê? Aquele ser ali, ele foi capturado. E houve uma queda de uma nave. E esse ser foi um dos sobreviventes. Mas esse ser, ele estava numa cúpula, né? Ele estava num ambiente, uma atmosfera apropriada, né? Exato. Então vai ser explicado que foi criada uma atmosfera para que esse ser pudesse respirar e viver com conforto. Porque esse ser, que a gente chama de Grey, aquele ali, pelo menos aquele, segundo a história do Dan, ele não sobreviveria na nossa atmosfera. Primeiro, pela pressão, temperatura e composição dos gases atmosféricos. Então ele não conseguiria ficar, talvez, em pé, ou tivesse dificuldade, não conseguiria respirar. Tiveram que criar uma redoma para onde ele ficasse ali, confortável. E aquele tecido, aquela amostra que o Dan ficou anos e anos pesquisando, era daquele ser. E todo santo dia, aquele ser recebia uma pessoa lá dentro que tirava uma amostra de tecido dele e levava para fazer pesquisa. E agora o Dan vai se tornar essa pessoa que vai pegar todo dia uma amostra desse tecido, desse ser, e vai dar continuidade no projeto Aquarius. O Dan vai aprofundar na pesquisa, agora que ele tem mais informações. Só que o mais importante agora da história não é o avanço das pesquisas do Dan. Ele vai ter avanços, ele vai falar sobre a neuropatia, ele vai comentar sobre essa questão dos reptilianos. E eu já vou adentrar sobre isso porque é muito interessante de ouvir a perspectiva do Dan Burris sobre o que se entende por raça reptiliana e a raça que se diz aí louva-a-Deus, né? Que você tem muito na ufologia que se diz desse formato de louva-a-Deus. Eu já vou entrar nessa temática. Isso está tudo no YouTube, né? Ele contando, né? Tudo isso que eu tô falando para você aqui tá no YouTube. Não é o Walter nem o Edu que tá inventando essa historinha. É ele mesmo contando. Não. Jamais. Até porque eu acho que eu nem tenho cacife mental para inventar um negócio desse. É como eu disse, eu poderia até ter sonhado, mas não ia conseguir escrever isso daí, não. Não, até porque eu vou te ser sincero, se eu tivesse uma habilidade nesse nível assim para escrever esse tipo de texto, imaginar uma coisa assim, eu tava ganhando dinheiro, escrevendo livro, fazendo filme. Porque isso dá um puta filme, cara. Exatamente. E tudo isso que a gente tá contando aqui é ele contando, né? Só que tá tudo em inglês, né? O Edu que é o fera do inglês aí. Fera não. A gente desenrola, né? Quebra galho. Aquele famoso português, sabe? Mas ele vai dar entrevista pro Project Camelot. É uma mulher chamada alguma coisa Cassidy, eu não lembro o nome dela. Mas se vocês forem agora no YouTube, vocês vão digitarem lá Project Camelot. Eu vou deixar para você aí uma playlist que eu criei só com os vídeos do Dan Burris falando. Uma playlist vai estar em inglês, tem legenda. Algumas vão estar sem legenda, outras você vai conseguir ativar aquela legenda automática, mas vai ser só para inglês. Então, se você tem um pouco de conhecimento da língua, você vai talvez conseguir se desenrolar ali. E tem um outro
que está com legenda já embutida em espanhol. E também a gente que é brasileiro aqui dá para fazer um portunhol ali. Dá pra dar Dá para dar uma tapeada. Esse daí eu vi. Esse aí dá pra ver ele falando isso. É bastante, assim, intrigante, cara. É uma coisa realmente de tirar o chapéu mesmo. É uma história bacana. Cara, eu não sou nenhum entendedor de comportamento humano, não. Mas ali próximo dos anos 2000, ali entre 2008 e 2011, eu tive contato com um rapaz, um senhor chamado João. Ele é um psicólogo muito renomado aqui no Rio de Janeiro. Eu sou daqui do Rio de Janeiro, dá para ver pelo meu sotaque, né? Carregado, horrível. Que ele era um dos caras, não sei se faz ainda hoje, era uma das pessoas responsáveis pela seleção de perfil psicológico dos integrantes que vão para casa do Big Brother. Então ele tinha que escolher os perfis psicológicos para sempre ser opostos, para justamente criar essa intriga que o pessoal gosta de ver. Eu particularmente não gosto, mas para quem gosta de ver, né, aquilo ali é um entretenimento. Então, para criar aquele espaço daquela forma, tem que ter uma seleção de pessoas bem opostas. E é ele que fazia. Porque se colocar tudo gente igual a gente, né? Põe eu e você lá dentro. A gente só ia ficar trocando ideia, pô. Você botar eu, você, o Rony, pega lá o Márcio Coxa, pega o pessoal do Hangar 18. Aí é só ficar sentado no gramado. A gente vai fazer churrasco todo dia. Não ia ter briga? Não, a gente vai fazer churrasco todo dia, falar de ufologia o dia inteiro, beber cerveja pra cacete, vai dar lá 5 meses e não vai sair vai ser uma pessoa da casa. É capaz de acabar o programa, a gente continua lá, pô. A gente vai fazer complô de voto para os votos dar empate em todas as vezes, para não sair ninguém. Não. Bom, mais uma vez saímos do roteiro, pô. Tá brabo. Vamos lá, vamos voltar aqui, peraí. Eu falei que ele contando, as expressões dele contando, são muito verídicas, né, sobre essa história. Isso, então era isso que eu queria dizer. Eu aprendi um pouco de análise comportamental, bem basiquinho, assim, com o João. Acho que é João Oliveira o nome dele, depois eu vou ver qual é. E você olhando para as expressões, ele falando, você nem precisa ser entendido da área. Você vê que o cara está sendo muito sincero, muito real no que está falando. Você pode até achar que o cara é meio louco, que ele acredita na loucura dele. Mas que ele está sendo verdadeiro na fala dele, que ele acredita no que ele fala, é muito nítido quando você vê o vídeo, sabe? Então isso, assim, foi uma das coisas que me levou também a fazer esse capítulo, foi isso, porque é um cara que te dá credibilidade na hora de falar. Você sente, sabe? É bem íntegro, assim, né, os vídeos dele, assim. Sim. O jeito que é gravado na casa dele, a maneira que ele conta, a forma que ele respira, tudo. Sim. É uma coisa interessante mesmo de assistir. Então, depois eu deixo para vocês aí, dá uma olhadinha lá no Praxis, no nosso Instagram, tem o Facebook, você olha lá. Eu vou postar o Project Camelot com o link para a playlist que eu vou criar do Dan Burrush em espanhol e em inglês. E aí, se você quiser dar uma olhadinha lá, mesmo que você não saiba, não entenda inglês, não saiba espanhol, dá uma olhadinha, vê só ele falando para você entender o que está querendo dizer. E aí, então, o que acontece? O Dan, ele é informado sobre isso, ele vê que é uma vida alienígena, né, digamos assim, uma vida extraterrestre, algo do tipo. Até então, essa é a concepção que ele tem dali. E o Dan começa a interagir com essa criatura com o passar do tempo. Ele é o cara responsável para ir lá tirar amostras de tecido desse Grey. E o que acontece é que logo de início, quando ele vai fazer a coleta, tem um evento em que essa criatura, que sempre se mostrou muito calma, nunca demonstrou nenhum tipo de atitude hostil, né? Hostil, seria essa a palavra, hostil, ele pula em cima do Dan. E quando ele pula em cima do Dan, ele fica em cima dele. Você pode ver essa figura, mais ou menos, do que a gente está dizendo, que é a capa desse podcast. E ele está em cima do Dan. E
E o Dan desespera, ele começa a se debater igual um louco. Pô, imagina, cara, tem um Grey em cima de você. Você vai fazer o quê, cara? Que desespero, hein? Você vai se debater igual uma barata. Desespero. Você não sabe do que aquela criatura é capaz. Ele começa a se debater louco, gritar. E aí, ele recebe uma dose de endorfina violenta que acalma ele. E ninguém pode entrar lá para salvar ele, porque o ambiente era comprimido, né? Tinha que fazer uma descompressão, tudo, né? Não tinham como ajudá-lo ali de imediato, porque demoraria alguns minutos para que a equipe de segurança viesse para acudir ele. Porque tinham que passar primeiro por uma limpeza, aquele jato assim que sai para matar bactérias, algo assim, né? Uhum. Botar a vestimenta de segurança, passar pela descompressão, para depois entrar. Inclusive o Dan Burrush, ele é avisado, ele assina uma cláusula de responsabilidade, porque ele sabia que existia a possibilidade de ele morrer ali dentro. Que ninguém podia fazer nada por ele. Ele assina essa cláusula. Então acontece que esse Grey pula em cima dele e começa a injetar nele como se fosse um calmante nele. Ele começa a fazer com que, através da telepatia, o cérebro do Dan começasse a produzir endorfina. Isso vai começando a acalmar ele. Ele fala isso porque mais tarde esses dois vão ter um contato mental e essas coisas vão ser explicadas para o Dan. Isso corrobora muito o que acontece hoje na ufologia, né, Walter? Exatamente, isso que eu queria comentar. Muitas pessoas têm essa sensação de paz, essa sensação de tranquilidade de um ambiente amistoso, né? Daquele ser que está te vendo ali, ser um ser do bem, ser um ser, né? Essa empatia, né, que você sente com o ser. Eu acho uma coisa interessante de a gente comentar aqui, porque é um caso a se pensar, né? Pode ser que muito do que se entenda de seres bons na ufologia, desses seres que vêm aqui nos visitar, que nós classificamos como bons, pode ser simplesmente uma manipulação mental. Porque o nosso cérebro ele é capaz de produzir qualquer coisa. As substâncias de prazer, de dor, tudo já estão ali. Elas só precisam ser devidamente ativadas. Então, se, em teoria, uma raça tivesse uma capacidade mental a ponto de manipular esses estados mentais, você pode criar em qualquer pessoa, qualquer estado mental, inclusive esse que você acabou de descrever, de paz, de tranquilidade, né? Que aí você vai ficar mais suscetível a crer naquele ser, no que ele falar. É claro, antes que me batam aqui, eu não estou querendo dizer que não possam existir seres bons que estejam visitando a gente. Não é isso. Mas eu acho que também isso abre um precedente para a gente pensar, pelo menos, que pode existir alguns seres que não são tão legais assim, né? Se eles têm a capacidade de conversar telepaticamente, por que não ativar uma glândula que te traga essa sensação de bem-estar, não é verdade? É verdade. E foi justamente isso que aconteceu com o Dan. Ele ativou isso no cérebro do Dan, o Dan se acalmou. E aí, quando ele se acalma, o ser em cima dele olha diretamente aos olhos do Dan e começa a injetar vários pensamentos, várias informações. E ele começa a dizer: se acalma, não estou aqui para te agredir, não vim para te fazer mal. Eu preciso conversar com você. Ele começa a explicar para o Dan da onde ele veio, o que aconteceu com ele, e começa a explicar para o Dan alguma coisa que você não vai poder saber agora, porque eu só vou falar no próximo capítulo. Caramba, meu, que sacanagem. Mas eu acho que dá pra sacar alguma coisa. Aí. Será? Escuta de novo. Que você vai, agora que você já sabe o final, você vai lembrar do começo, aí você já vai entender, dá pra sacar. Exatamente. Às vezes não. É. Quem sabe? Não sei. Eu vou fazer um desafio aqui. Se você ouviu esse podcast e você achou interessante e você quer valorizar a gente e estimular que a gente possa continuar com esse projeto, vai no nosso Instagram. Eu vou deixar um post lá, só desse capítulo do podcast. E escreve lá o que você acha que aconteceu depois com o Dan. E deixa lá um comentário que a gente depois vai ler
o que você escreveu aqui, as suas impressões e as suas ideias. Boa. Então, eu queria, antes de terminar esse capítulo aqui, eu queria agradecer o Walter pela disponibilidade que ele teve aí e é o privilégio que ele nos deu de ter a presença dele. Queria pedir aí um repeteco, a participação num próximo também. Com certeza. Já vai ser invocado aqui para a próxima. E queria pedir para você, ouvinte, que nos siga nas redes sociais. É Praxis Transcendental em todas as plataformas. YouTube, Facebook, Instagram. Temos também o Twitter. Mas se você for no nosso Instagram, a gente tem lá na bio. Você clica no Linktree e vai abrir um link com diversas coisas para você clicar. Tem todas as plataformas de podcast que nós participamos, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, diversas outras, você encontra tudo lá. E lá também tem o meu contato, que é do Gmail, que é praxistranscendental@gmail.com. E além disso, se você quiser mandar uma mensagenzinha de voz para mim, pode mandar lá pela plataforma do Anchor. Lá tem a opção de você achar o podcast, você clica lá e vai mandar para mim uma mensagem sobre esse podcast. A gente, de repente, coloca aqui no ar sobre o que você acha, o que você quer dizer. Vamos lá! Então, esse vai ser o quadro de comentários do último episódio. Sempre que houver comentários do último episódio, eu vou comentar no episódio posterior. Aqui no nosso grupo, a gente não teve nenhum comentário lá no Instagram, então eu vou pegar o comentário que foi feito do último episódio, que foi com a Sueli, sobre transcomunicação instrumental. O nosso amigo, lá no nosso grupo do Telegram, Rafael Oliveira, fez um comentário. Abre aspas para ele. Então, o ponto que eu vi semelhante foi no fato da carne. Na mensagem é falado que a carne é uma réplica, não a morte de animais. O Berlê fala que comeu algo parecido com carne, mas não era carne. Bem, eu vou dar para você a minha opinião. Olha, a diferença é o seguinte, eu sei que existe essa comparação, é pertinente, mas existe uma diferença. Uma questão é o mundo espiritual, onde tem seres que saem daqui para lá, e quando você morre, acredito eu, você não vai se desfazer todos os seus costumes, suas ideias. Quando você morre, você continua você. Você não magicamente vira um anjo. Você é você, só que numa matéria diferente, numa dimensão diferente. Por conta disso, se você é uma pessoa que tem uma dependência muito grande de carne, você vai sentir falta de comer carne. E aí, nesse plano, digamos assim, vamos dizer que tem uma técnica para, abre aspas, plasmar alguma coisa que pareça carne. Então você vai comer lá aquilo achando que é carne, na verdade não é carne, até porque, pelo que eu entendo, o espírito não come. Então é só uma simulação, emulação para poder driblar essa sua vontade, essa sua necessidade terrestre, que está muito latente em você ainda por conta do seu desencarne ser muito recente, ou porque há espíritos que têm essa dependência muito grande de carne por conta da sua evolução atual, não sei, a gente pode imaginar várias coisas, mas eu acho que tem mais ou menos a ver com esse tipo de pensamento que eu externei agora. Agora, com o Berlê, eu acho que é diferente a coisa, não é que não fosse carne. Se você procurar no Google aí, você jogar aí carne artificial, carne sintética, você vai achar a notícia. E os cientistas já conseguiram fazer um simulacro de carne à base de célula, né? Então eles fizeram uma amálgamazinho lá e fez um bifinho pequenininho, uma trabalheira do caramba, mas eles conseguiram fazer. É um avanço. Quem sabe, daqui a um tempo, você está colhendo carne de árvore. Brincadeiras à parte, claro que não vai ser por aí. Mas eu acho que a questão lá do nosso amigo Berlê foi justamente isso. Lá no planeta que ele visitou, segundo ele, acho que a população era tão grande que era inviável você produzir carne para todo mundo, né, da forma que a gente produz aqui. Ou talvez seja uma questão de que a evolução consciencial de cada habitante lá superou essa questão da matança, mas talvez a necessidade de carne permaneceu.
você teve um avanço consciencial e não quer matar nenhum ser, nem nada do tipo, e aí você vai produzir de forma artificial a carne. As pessoas vão continuar comendo a proteína, ter a textura da carne, mas você não precisou sacrificar nenhum animal para isso. Eu acho que tem mais a ver com isso. Mas muito interessante sua pergunta. E dando continuidade aqui ao comentário dele. Também a localização do planeta. Na mensagem fala que é impossível encontrar esse planeta, porque ele está em outra dimensão. O Berlé também explica a distância do planeta e na descrição dele não há planeta neste local. Bem, se você não ouviu o último capítulo, ouça lá ele. Bem no final a gente coloca uma mensagem que a Sueli vai ler, que é a mensagem da Suelen Salter. Se você ouvir lá o podcast, você vai descobrir quem é a Suelen Salter. E aí, nessa mensagem, ela vai falar sobre essa questão de que o planeta não pode ser localizado com os nossos instrumentos astronômicos que temos. Nossa tecnologia carece de habilidade para fazer tal feito. E eu acho que isso tem mais a ver com uma questão de dimensão mesmo. A dimensão é uma outra dimensão. E quando eu falo de dimensão, é literal, né? Existe um espectro ali, mínimo e máximo, que a gente consegue detectar. Os átomos que vibram entre esse máximo e mínimo de espectro são os átomos que nós conseguimos detectar. São esses que estão no campo da nossa dimensão. Para além desses dois extremos de campos eletromagnéticos, digamos assim, vibratórios, você não consegue mais detectar nada. E aí eu acho que é por aí que começa a habitar esse planeta que ela está dizendo aí. Agora, com relação ao Berlé, bem, pode ser duas coisas. Pode ser também essa questão, será que ele foi abduzido, mudou de dimensão? Não sei, é só uma conjectura. Mas pode ser que a percepção no mapa estelar nosso vai ser diferente de uma percepção de mapa estelar de uma outra civilização. Por exemplo, você está em cima do prédio, eu estou embaixo do prédio. A nossa percepção sobre os objetos ao nosso redor é bem diferente. É mais ou menos isso também. Uma população de outro planeta que vai criar um mapa estelar, a visão que ele vai ter do universo é outra. A localização que as estrelas vão estar, a posição que as constelações vão estar, vão ser bem diferentes. E pode ser que a localização que o Berlé tenha recebido era do ponto de vista dos habitantes daquele planeta. Então, quando ele traz para cá e tenta achar com aquela informação, não vai bater, não vai conseguir achar. Eu acho que existe essa possibilidade. Bem, eu não sou dono da verdade, é só uma conjectura. Aí fica para você, nosso amigo ouvinte, chegar ao seu próprio critério e, de repente, deixa aí a sua opinião. Vá lá no post lá e diz pra gente o que você acha. Você acha que é por aí? Acha que não é? Acha que é loucura, balela, não existe? Vai lá, larga a sua opinião, deixa lá que a gente quer saber, é importante pra gente. Tá bom? É isso. Quer falar alguma coisa, Walter? Pô, eu só tenho a agradecer. A história é maravilhosa, pouco conhecida aqui no Brasil, né? Tive o prazer aí de ser um divulgador aí desse caso aí com você. Eu vou publicar também nas minhas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, Ufologia e Ideias. Me procura lá, manda um direct lá, fala o que você achou. E, cara, muito obrigado. Foi muito bacana mesmo. Gostei demais. Eu que agradeço, Walter. E a gente vai voltar aí depois com a parte 2 desse podcast. Vamos voltar com a parte 2 desse podcast, porque esse foi pior que o Senhor dos Anéis, que o negócio quando ficou bom acaba. Oh. Não, daqui pra frente é só pauleira. E eu vou falar, vou dar uma recomendação. A parte 2, se você for ouvir, senta quietinho no lugar e ouve, porque se você perder 5 segundos da minha fala, tu vai se perder por completo em tudo. Porque é uma sequência lógica de raciocínio que você tem que ter para você poder seguir até o final. Porque daqui para frente é só pauleira. O negócio é complicado mesmo. Então é isso, gente. Forte abraço a todos. Até o próximo episódio.